Quero falar um pouquinho com vocês sobre essa cena e nós vamos expor esse texto e ver um pouquinho o que o Senhor quer tratar conosco a respeito dessa passagem bíblica. Lucas capítulo 5, esse momento do chamado de Pedro e os outros discípulos, e Jesus chamando os primeiros discípulos, e ali aquela pesca milagrosa, e os desafios que aqueles homens estavam, e nós vamos nos debruçar sobre o texto, e ver um pouquinho o que Ele quer falar conosco. Então abra em Lucas capítulo 5, esse texto, essa cena da pesca milagrosa, de Jesus chamando os primeiros discípulos, estão nos outros evangelhos também. Você vai encontrar essa mesma cena lá em Mateus capítulo 4, você vai encontrar também em Marcos capítulo 1, em João capítulo 1 também, e eu preferi dar uma atenção nessa cena aqui, na câmera de Lucas, que tem alguns detalhes importantes para nós. Então, vamos fazer a leitura do texto, a partir do verso 1, por favor, acompanhe na sua Bíblia aí, nós vamos projetar para você, se der, se você está sem Bíblia, vamos ler, acompanhe comigo na leitura. O texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, verso 2, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, e entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e então sentou-se do barco e ensinava o povo, e tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, e então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E então disse Jesus a Simão: não tenha medo, e de agora em diante você será pescador de homens, aleluia. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto que lemos mostra homens em uma grande momento de emoções que eles estavam ali. Mostra homens frustrados. Eu não sei se vocês enxergaram isso no texto, mas mostra ali homens frustrados, cheios de decepções, e que estavam tendo um encontro, esse encontro com Jesus. Então aqueles homens angustiados, com uma noite de fracasso, com os problemas, e talvez problemas de dívidas, porque imagina, talvez aqueles homens ali que dependiam da pesca, era a empresa deles, e a empresa não estava rendendo, não tinha finança, e estavam talvez um grande problema ali daqueles homens, e eles têm um encontro. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, que a nossa vida ela é marcada por encontros, irmãos. Pense nisso, por favor, marcada por encontros. O encontro, se você é casado, namorando, o encontro que você teve a primeira vez com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido, a primeira vez que você viu ele, ela, o encontro com o seu filho, as mulheres que ficam grávidas e carregam 9 meses, esses pequeninos, e de repente está lá na mesa de cirurgia, e o seu pequenino vê ele, o seu rosto, e você vê o rostinho dele a primeira vez, e um encontro maravilhoso. Talvez um encontro com coisas mais simples, primeira vez que você viu a praia, lugares diferentes que fotografaram na sua mente. Podemos pensar também em outros encontros. Há pessoas que tiveram um encontro com a morte, com a vida, talvez depois de um acidente, depois de uma enfermidade terrível, a pessoa passou por algo muito terrível, difícil, mas talvez ela encontrou a vida novamente. Há pessoas que estão se encontrando consigo mesmo.
ou talvez precisam se encontrar nessa grande bagunça emocional que nós estamos vivendo, uma grande bagunça intelectual, o mundo uma bagunça, as emoções uma bagunça. Talvez você precisa se encontrar, você precisa ser amado, você precisa se amar, você precisa se valorizar. Talvez após um abandono que você teve, após uma traição que você teve, você precisa se amar. Então é um encontro consigo mesmo, com a sua pessoa, com as suas emoções, com o que Deus colocou diante de você. Há pessoas que tiveram um encontro com perdas, com morte de parente. Hoje nós tivemos em um velório, eu estou vendo o Henrique, a Vicky aqui hoje. Nós hoje pela manhã estávamos em um velório, em um momento difícil, perda de amigos talvez, e existe um buraco, um vazio, uma dor, uma ferida aí dentro. Mas hoje eu quero falar, esses são alguns exemplos e tantos outros que podem surgir, mas hoje eu quero falar, irmãos, do maior, do mais importante encontro que nós precisamos ter, que é um encontro com Jesus, um encontro com Jesus. E esse é o tema dessa pregação. O tema dessa pregação é uma afirmação, eu preciso ter, é uma afirmação, eu preciso e eu quero, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso querer este encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Nós cantamos hoje tantas canções que elevam o coração aos céus. Então, nessa noite eu quero te propor e te empurrar e te colocar face a face a Deus, para que você tenha esse encontro com Ele, e que as cortinas religiosas caem, as cortinas da sua mente, dos buracos, dos vazios, das dores, dos problemas, possam estar saindo, e este encontro com Ele seja verdadeiro. O encontro de Jesus com Pedro, sabe, essa cena que nós vimos, a leitura que nós fizemos, é um símbolo, sabe, e tipifica o encontro com pecadores, cansados, sem recursos, sem esperanças, assim como eu e você. Jesus estava com aqueles homens, e Jesus estava se encontrando com homens pecadores, sem esperanças, sem recursos, assim como eu e você. Esse é o encontro do Senhor conosco, é o encontro de pecadores, é o do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, se encontrando com pecadores, como eu e você e nós, talvez cansados, sem recursos, sem esperança. Sabe, quando Jesus nos encontrou, aquilo que estava acontecendo com Pedro nessa cena do The Chosen, também está em nós, ou talvez aconteceu ou está acontecendo em nós. Pedro, irmãos, por favor, pense e comece a entrar na história. Pedro estava cansado de uma pesca que não funcionava, sem sucesso. Ele estava lá lavando as suas redes. O texto aqui de Lucas diz que ele estava lavando as redes e retornando para casa. Eu não sei se na cena mostrou isso, mas o texto bíblico mostra que eles vêm de uma noite de fracasso e amanhece o dia, eles estão lavando as redes no mar da Galileia, chamado no texto bíblico aqui de Genezaré, e eles estavam assim: poxa, não deu nada, a noite foi um fracasso, o que nós vamos fazer? Vamos lavar as redes e vamos retornar. Sem sucesso. E assim como Pedro, sabe, quando Jesus nos encontrou, irmão, nós também não estávamos percebendo mais sentido na vida. Eu tenho certeza que o encontro com Cristo se dá principalmente nesses momentos quando nós não encontramos mais sentido para a vida perde o sabor, o gosto, o sentido. Sabe por que eu sei disso? Porque ninguém aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, gostando do estilo de vida que está vivendo. Então, quando você se encontrou com Ele, você provavelmente estava sem esperança, sua forma de viver, a vida perdeu sabor, a cor, alguma coisa. Por isso que quando nós nos encontramos, Ele dá um novo sentido. Nós entregamos nossa vida a Ele, é porque nós estamos cansados e não suportamos mais o nível de vida que nós estamos vivendo. E aí sabe o que acontece? A coisa mais linda: Jesus chega, entra no nosso barco, assim como Pedro, e dá um novo sentido. É a primeira coisa que Jesus faz quando entra no barco de Pedro:
Está lá no verso 3 de Lucas 5 que nós estamos lendo. Abre aí só para você ver. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Presta atenção, por favor. Veja a cena. Pedro está vindo de uma noite de fracasso, sem uma pesca, cansado, sem esperança, não sabendo que rumo tomar, e esse Pedro somos nós. E de repente, diante de toda essa situação da vida sem sabor, chega-se o Senhor e entra no barco de Pedro, e entra no barco seu, meu, nosso, na nossa vida. E vem uma primeira reflexão que eu quero fazer com você. Se você gosta de anotar, anote por favor. Depois você vai ver talvez essa gravação que vai ficar, mas anote para você fixar fortemente. A primeira reflexão que eu quero fazer dessa chegada de Jesus é que o encontro com Jesus, nós estamos falando sobre o encontro com Jesus dá uma nova finalidade para a nossa vida. Ei, todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, esse encontro que você teve há um dia, há um ano, há 10, 20, 30 anos, talvez há poucos meses, eu não sei, você está engatinhando na fé, você tem muitos anos de fé, você tem alguns meses, alguns anos, eu não sei, este encontro com Ele dá uma nova finalidade para a vida. O encontro com Jesus dá uma finalidade nova, uma nova finalidade para a vida. Sabe quando Ele chega, o Senhor, Ele dá uma nova finalidade para o nosso barco, uma nova finalidade para o nosso barco. E é lindo ver isso aqui na história de Pedro, porque o barco de Pedro é um barco de pesca. Quando que Pedro pensou que seu barco em algum momento serviria para pregar o Evangelho? Fala a verdade. E aí pense você, quando que você pensa que esse barco, pensa aí a sua vida, serviria para o reino? Não, pastor, mas meu Deus, e se você pensasse na sua vida 10, 20 anos, como você vivia, como você estava, onde você estava, o que você estava fazendo, talvez você jamais imaginaria que este barco, você serviria para a boa notícia do Evangelho. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais, 20 anos, eu estava tocando com uma banda, e eu trabalhava no supermercado, era uma dureza, gente, trabalhava demais assim, e eu fazia uns extras com bandas que me chamavam. Eu toco instrumento de sopro, e aí as bandas me chamavam às vezes na época do carnaval para tocar, e eu conhecia o reino, não conhecia nada de Jesus, e aí numa dessas idas, eu estava começando a caminhar com o Senhor, a caminhar com Cristo, a caminhar com Ele. Eu acho que já contei esse testemunho aqui na igreja. E justo nesse início de caminhada minha, aconteceu um dos maiores problemas meu. Eu perdi o emprego. E aí eu caminhando com Cristo, eu falei: Senhor, e agora? Estou desempregado. Era logo que eu comecei a conhecer a Ellie, nós estávamos iniciando um namoro. Eu falei: Senhor, eu perdi o emprego. E aí veio de mão beijada, assim, um grupo que me chamou para fazer uma noitada, tocar. Eu falei: Senhor, o que eu faço agora? E eu fiquei nesse paradoxo, sabe, o que fazer com esse barco? E eu falava: Senhor, e eu vendo agora a minha vida, há tantos anos atrás, eu jamais imaginava que este barco, essa pessoa, serviria para pregar a boa notícia do Evangelho, e hoje esse barco é a boa notícia, é um megafone do Senhor. Agora imagine essa cena, Pedro retornando de uma noite deste fracasso que eu tenho falado, os barcos retornando, todos os outros fazendo as suas vendas ali. Imagina, os barcos com os peixes, todos ali chegando nas margens. Olha esse peixe, eu quero esse peixe, eu vou comprar esse peixe, eu quero esse e tal. E Pedro sendo um figurante, porque o seu barco está vazio, sendo desprezado, e talvez em sua mente pensando sobre a falta do dinheiro, o fracasso, o que ele iria fazer a partir daquele momento, as lutas, as pessoas que estavam desprezando ele. E parar para pensar: ei, vai, eu estou pregando e você precisa entrar com a sua vida na mensagem que está sendo pregada. O barco de pesca de Pedro, nessa situação que ele estava, nem mesmo para pescar estava servindo. E talvez essa é a palavra que você tem lançado sobre você: mas nem para isso eu sirvo.
e talvez pessoas tenham lançado palavras sobre, mas nem para isso você presta. O barco de Pedro nem para a pesca estava servindo. Mas sabe o que é mais louco? E essa é a graça do Evangelho. Quando Jesus chega, por favor, preste atenção, igreja, presta atenção aqui, por favor. Quando Jesus chega, não importa quem você é, o que você fez, Ele mostra que a sua vida tem uma nova finalidade. Uma nova finalidade. Você não foi colocado nesta terra para trabalhar, para pagar conta, para se prostituir, para se drogar, para os seus bem-prazeres, não. Você tem um propósito, e a partir da chegada de Jesus, você descobre essa nova finalidade, assim como aconteceu comigo, com você e com tantas outras pessoas que estão chegando e vendo o Senhor, e a sua vida, o seu barco sem sentido, perdido, uma noite de fracasso, uma noitada de drogas, uma prostituição, uma mentira ali, uma enganação acolá, e de repente o Senhor chega diante deste barco e dá uma nova finalidade para você. Essa é a mensagem da boa notícia. Essa é a boa notícia. E não é sobre peixe, pesca, barco, mar, não. É sobre salvação que eu estou querendo dizer. É uma nova mentalidade, uma nova vida, novas atitudes. É sobre a vida eterna. E isso está em todos os personagens bíblicos. Quando Jesus se encontrou com Moisés, de um pastor de ovelhas de 80 anos, Moisés se tornou um libertador. Quando Jesus se encontrou com Saulo de Tarso, ele passa a ser um plantador de igrejas e o evangelho aos gentios, e não mais um perseguidor de igreja que aspirava temores. Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, ele se tornou aquele que apresentou Jesus para sua casa, e de ladrão e corrupto, ele se torna amigo de Deus. E quando Jesus te encontrou, qual é a sua história? Qual é a sua história? Quando Jesus te encontrou, igreja, qual é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a finalidade nova do barco que Jesus fez em você? Ah, pastor, mudou nada. Não mudou nada, continua a mesma pessoa. É o mesmo barco, o mesmo jeito, entra água, sai água e tal. É um barco furado aqui, é outro acolá, é um barco que fala um monte, é um barco que engana, que mente, que trai. É o mesmo barco. Ei, se encontre. Ele está às margens ali, ele quer dar uma finalidade nova. Quando Jesus chega, ele muda a finalidade dos barcos. Sabe, na história de Pedro e de todos nós, Jesus não só altera a finalidade do barco, mas a finalidade do dono do barco. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Olha o verso 8 de Lucas 5, que eu estou lendo, com a pesca que haviam feito. O verso 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, e de agora em diante você será pescador de homens. Pescador de homens. Sabe, igreja, Jesus não quer só alterar a playlist da sua música, do seu music aí, Spotify, aquilo que você ouve. Ele não quer alterar só a sua agenda semanal. Não, agora de domingo eu vou na igreja. Não caia nessa. Ele não quer alterar a sua agenda semanal, dominical. Ele não quer alterar o adesivo do seu carro, que antes era X e agora tem um emblema lá diferente da igreja, de Jesus, uma frase. Não, Jesus quer alterar principalmente o pescador que está aí. O pescador. Só que tem um porém. Vem comigo, igreja. Esse tópico que nós estamos falando, que o encontro com Ele dá uma nova finalidade para a vida, amém? Faz sentido isso? O que eu trouxe para vocês, amém? Dá uma nova finalidade, mas presta atenção por favor. Presta atenção por favor. E isso me leva para o ponto 2. Isso me leva para o ponto 2, porque a distância, pode colocar, Lucas, a distância de Jesus que você tem dele compromete essa nova finalidade que ele colocou em você. Vem comigo, que eu quero mostrar isso na própria vida de Pedro. Nós estamos vendo a vida de Pedro, e eu quero mostrar na vida de Pedro, porque lá no dia em que Jesus foi preso, lembra da cena em que Jesus foi preso?
Pela primeira vez em 3 anos, Pedro ele se distancia de Jesus. Lembra da cena? Jesus entra em Jerusalém, vem lá, lava os pés, tem a Páscoa, eles vão para o Getsêmani, Judas trai ele, engana, Jesus é levado, e ali ele sofre, e tem uma série de coisas, e é esta cena que eu estou construindo aqui com vocês. Então, nesses 3 anos de caminhada de Pedro, aqui do começo, do chamado dele, Pedro, vem que você vai ser pescador de homens. Você vai sair dessa vida e você vai ser pescador de homens. E aí ele 3 anos caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, dormindo com Jesus. E aí nessas primeiras vezes, desses 3 anos, Pedro ele se distancia e ele está assim, acompanhando Jesus só assim de longe, sabe? E vê de longe, e de repente tem uma fogueira no pátio lá do sumo sacerdote, e ele está lá, mas só de longe. Você é galileu, você fala como eles. Não, eu não sou. E ele vai se distanciando, e se distanciando, e se distanciando. Olha Mateus 26, nós vamos projetar, não precisa abrir não, bem rapidinho. Mateus 26, 58 diz assim: mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Preste atenção, igreja, por favor, preste atenção. Estou falando sobre uma distância. O Senhor te chamou, deu uma finalidade nova para o seu barco, só que tem um determinado momento, que houve uma distância. E aí esse é o ponto crítico para nós que caminhamos com o Senhor, que muitos passaram, talvez está passando agora, um distanciamento de um relacionamento com Ele. Mateus 26, 58 diz que ele se afastou, sentou com os guardas e falou: vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, quero ficar de longe acompanhando. Ei, igreja, presta atenção. Quando a distância muda, muita coisa muda. Quando a distância entre nós e Jesus muda, os valores mudam, os compromissos mudam, a aliança que fizemos fica ameaçada. Distância diferente de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Distância é um status diferente. Eu quero usar um exemplo para vocês. Quando o filho pródigo estava na casa do pai, ele tinha tudo lá. Ele tinha tudo. Ele tinha o pai, ele tinha a casa do pai, ele tinha os benefícios da casa do pai, ele tinha o toque, o cheiro, o abraço, o calor, o relacionamento, ele tinha a mesa do pai, ele conversava com o pai, ele tinha o pai. Mas quando ele se distanciou, começa uma reação em cadeia e um processo de decadência. Sabe o que começa a acontecer na vida daquele jovem, o filho ali, que se distanciou, o filho pródigo? Ele se encontra com a prostituição, as noitadas, os prazeres, o fim do dinheiro, a falta de amigos e de pessoas, o desemprego para na frente dele, ele passa a ser um morador de rua, ele começa a comer comida de porco. Uma reação em cadeia, de uma distância, de um relacionamento, de uma vida, de uma mesa com o pai, de um respirar com o pai, de um abraço do pai, do cheiro do pai. Sabe, a distância entre Jesus e Pedro altera o status de Pedro, o posicionamento de Pedro, gente. Enquanto Pedro estava próximo de Jesus, ele viu Jesus dando ordens ao vento: aquiete-se, o mar se acalma. Ele viu isso, ele viu a tempestade se acalmar, ele viu demônios saindo, legiões de demônios, ele viu enfermos serem curados, ele viu a morte dar no pé, ele fala: Lázaro, vai para fora. E Pedro viu tudo isso. Jesus andava sobre as águas e Pedro falava: eu também quero andar. Esse era Pedro. Mas agora, na cena de Mateus 26, 58 que nós vemos, neste verso que lemos, nós temos um Jesus de cabeça baixa, com o olho com hematoma. Imagina a cena, vem comigo, seja fértil aí, na mente, vai construindo a cena de Jesus. Ele vê Jesus sangrando pela boca, pelo nariz,
com seu corpo todo rasgado, as suas costas, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e Jesus está quieto, simplesmente quieto. Nessa cena, o status de Pedro é alterado, e o voto mais lindo feito por Pedro é quebrado. Ele se distancia e passa a observar de longe. Sabe o voto mais lindo? Se você está com a Bíblia aberta em Mateus 26, 58, volta alguns versos, vai lá para o verso 35, se você não quiser abrir, anote, se você não quiser nem anotar, nem abrir, nós vamos projetar para você, né? Mas pelo menos nós vamos projetar. O verso 33 diz assim, olha o voto que Pedro fez. Verso 33, mas lá no 58 ele quebra esse voto. O verso 33 de Mateus 26 diz assim, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E após todos esses acontecimentos, após esta cena, após um distanciamento, e por favor, encaixe a sua vida aí, o que eu estou vivendo, o que nós estamos vivendo, o que a igreja, o que ministérios, o que nós estamos vivendo como uma relação com a sociedade, com as pessoas, com filhos, com maridos, com esposas, com pessoas que trabalham conosco. Por favor, você é sal e luz, comece a encaixar a sua vida aí. Pedro, depois dessa cena de acompanhá-lo de longe, de distância, de virar e de negar e de quebrar um pacto que ele fez: eu nunca vou te abandonar, Jesus, eu morro por si. E ele simplesmente senta, acompanha de longe, e a distância só aumenta. Após esta cena, Pedro ele retorna para Galileia, e quando ele volta para Galileia, ele volta sem Jesus, e é a primeira vez, depois de pouco mais de 3 anos caminhando juntos, que ele faz esse caminho sem Jesus. Eu imagino a cena de Pedro, ele passando por um lugar assim, falando: puxa, foi aqui que o aleijado voltou a andar, e ele sem Jesus, e dá a volta: nossa, fui naquele tanque, meu Deus, foi lá naquele lugar que nós encontramos aquela mulher, e o coração dele se despedaçando. A distância entre nós e Jesus, irmãos, causa essa ruptura, esse buraco, compromete a nova finalidade. A nova finalidade para Pedro era: Pedro, pescador de homem. Porém, o distanciamento, essa finalidade fica ruída, e isso me leva para uma história lá do Éden, a história de Adão e Eva, e me faz pensar num terceiro ponto, a terceira reflexão. Isso aqui eu já trouxe uma vez em alguma pregação aqui na igreja, eu não lembro qual, mas eu já trouxe esse terceiro ponto em algum momento. O terceiro ponto, que eu vou usar o exemplo lá do Éden, é que a principal barreira do encontro, que eu, você, nós, igreja, precisamos ter, são as árvores. São as árvores. Eu trouxe isso alguma vez aqui na igreja e eu quis repetir hoje, que lá em Gênesis nós encontramos o homem desobedecendo a uma ordem do Senhor, e assim se distanciando de Deus. E mesmo assim, preste atenção, por favor, preste atenção o que acontece lá no Éden. Vem com a cena do Éden. O Senhor dá ordens para ele: faz isso aqui e tal, dá nome para os bichos e vamos, mas não toca nessa árvore que está no centro, hein? Tá bom, beleza? Ele vai, toca, come, beleza. Mas mesmo assim, igreja, preste atenção, mesmo após a queda, Deus não cancelou o encontro diário depois da queda. Essa é a loucura do Evangelho. O encontro diário com Adão, na brisa, no suar do dia ali, o Senhor veio, se encontrou com Adão da mesma forma. Adão, cadê você? E ele já tinha falhado. E isso é um espanto, é incompreensível para a nossa mente. Deus não cancelou um encontro com os filhos de Deus.
mesmo depois de romper com Ele, mesmo depois de desobedecer ao Senhor, Deus vai até o jardim e busca os filhos que se perderam. E sabe o que Ele diz? Olha o verso 8, Gênesis capítulo 3, o verso 8 diz assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando assoprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eles se esconderam da presença do Senhor, Deus entre as árvores, o topo que eu estou, eles se esconderam nas árvores, tem uma árvore lá, vão ficar escondidos atrás dessa árvore aqui, e Deus passando. Ei, Adão, cadê você? E ele atrás da árvore assim, se escondendo. O verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E essa mensagem é para nós hoje, cara. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Aonde você está? Sabe, os nomes mudam. Não é Adão e Eva, sou eu, Leonardo, onde você está? É o Jorge, onde você está? É o Lucas, onde você está? Somos nós, o nome continua ainda hoje. Os lugares são outros, não é o Éden, mas é São José do Rio Preto, é IBC. Mas desde esse dia Deus está buscando os filhos, as ovelhas, as pessoas perdidas. Ele não se distanciou, Ele não cancelou o encontro, irmãos, mesmo diante da falha de ontem, de hoje, de agora, antes de você vir, a hora que você pisou o pé no carro, você foi tomar um banho e tal, diante de um monte de caca que você fez hoje, ontem, anteontem, Ele não cancelou o encontro diário. Essa é a graça e a maravilha do Evangelho. Essa é a graça. E esse é o ponto qual nós estamos. A principal barreira, o obstáculo deste encontro chama-se árvore. Pastor, árvore. O texto nós vimos isso. Você viu comigo em Gênesis capítulo 3, igreja? Você viu? Estamos comigo? Está comigo? O verso 8 diz que ele se escondeu entre as árvores do jardim. Pastor, traduza isso, o que é isso? Vem comigo. Que a cada dia o homem fabrica uma árvore nova para se esconder. Uma árvore nova para se esconder. Deixa eu trazer algumas. Tem um monte, eu vou trazer acho que, 3, 4. Sabe uma árvore que a gente se esconde? Deus continua chamando assim, falando o seu nome. Ei, cadê você? Aí a gente constrói uma árvore nova. Sabe uma árvore que a gente constrói? Trabalho. A gente constrói a árvore de trabalho, né? A árvore de trabalho. Não tenho tempo, não dá, o cansaço, e eu tenho que bater meta, e está complicado, eu tenho que sair mais cedo. E Deus falando, filho, cadê você? Vamos sentar na mesa, vamos conversar. Pegue a Bíblia, fale aí, ore, pense em mim, abençoe teu povo, teus familiares de Deus. E não é assim, não, tem árvore de trabalho, deixa eu me esconder atrás dela. Sabe uma outra árvore que tem? A árvore das prioridades. A árvore das prioridades. Não, é os meus projetos, é minhas viagens, é meu filho, é não sei o que, é as árvores das prioridades. Não que isso seja ruim, não estou falando nada disso não, mas eu estou falando que nós construímos. Sabe outra árvore? A árvore das inclinações, dos preconceitos. Não, os meus gostos não combinam com o de Deus. O que Deus pede é muito alto, é impossível fazer isso, o que Deus pede, eu tenho que parar com isso e parar com aquilo. Aí nós constrói uma árvore, né? Por isso que não dá certo, igreja, né? Não, mas olha o que Deus pede, igreja é chata. Aí o que a gente faz? Vamos construir uma árvore, porque a gente fica atrás dela aqui, e está tudo certo. E Deus falando, filho, cadê você? Tem a árvore dos acontecimentos. Nós estacionamos pelo que aconteceu, pelo que eu fiz, pelo que fizeram, pela família, e assim por diante. Uma árvore aqui, um arbusto acolá. E Deus continua a nos chamar e nós continuamos a nos esconder. É como se nós estivéssemos falando assim, Deus chamando pelo nome, eu vou falar o meu nome. Ele falando, Leonardo. Aí eu falo assim, né? Senhor, eu escutei sua voz, eu escutei seu grito, seu amor por mim, o seu cuidado, o seu chamado, mas eu fiz o meu mundo, as minhas desculpas, o meu desejo, o meu esconderijo, eu vivo a me esconder de Deus. E Deus sempre nos chamando, e nós sempre nos desculpando. Sabe, igreja, salvação é deixar-se ser encontrado pelo pastor da sua vida, pelo Senhor, o Criador, o dono, o Rei, o Salvador, Jesus Cristo. Ser salvo é aceitar essa voz
este encontro com Deus na viração do dia, que mesmo diante de falhas, de quedas, Ele não cancela os encontros, e Ele continua a te chamar pelo nome, mesmo diante das loucuras que a gente faz, diariamente Ele vem, te pega pela mão e te chama pelo nome. E isso me leva para o quarto e último ponto, que o encontro com Deus e o reencontro com Ele acontece nos lugares mais inesperados. Isso é lindo demais, cara. O encontro e o reencontro com Jesus acontece nos lugares mais inesperados. Sabe, igreja, tem pessoas que talvez tenham vergonha de contar o seu passado, o que aconteceu, e você sabe onde Jesus te encontrou. Porque sabe o que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que foram encontradas na droga, nas drogas, na mentira, na traição, na pornografia, na amargura, na dor, no velório, na tristeza, na pobreza, nas heresias, eu não sei, mas há os lugares mais inesperados deste encontro com Ele. E eu quero falar de alguns encontros aqui na Bíblia, e nós vamos caminhar para o final. Não precisa abrir não, só anota para você ler depois, não precisa projetar também. Lá em João 4 tem a mulher samaritana. Por favor, vai imaginando a cena, eu vou tecer o pano de fundo e vai imaginando a cena. Essa mulher sabe a dor, a tristeza de sofrer retaliação racial, social e de etnia. Sabe por quê? Ela é uma samaritana. Sabe o que o judeu faz? Ele cospe quando o samaritano e um gentil passa. Passou um gentil, passou um samaritano, sabe o que eles fazem? Esse não é meu povo não. Sabe? Ela não tem culpa de ter nascido a samaritana, mas assim como você não tem culpa de ter nascido pecador, mas Deus não irá te julgar, presta atenção, por favor, Deus não irá te julgar pelo estado que você nasceu, mas sim como você respondeu a este encontro com Ele. Ele está passou hoje, ontem, anteontem, domingo passado, e continua, amanhã Ele vai passar também no seu secreto, lá no seu relacional, onde você estiver, no seu encontro que você fizer com alguém, numa oração por telefone, uma pregação que você vai ver, é um louvor que você coloca no seu carro, Ele continua a passar. Agora Ele não vai te julgar pelo estado pecador que você nasceu, porque todos pecaram, Romanos diz isso. Agora Ele vai te julgar, vai ter o julgamento de Apocalipse, como você respondeu a este encontro com Ele. Isso será o julgamento dele. Além de tudo, ela é uma mulher, né? Além de samaritana, é uma mulher. Sabe o que é lindo? Pensa a cena, mulher samaritana lá, tirando água do poço e tal. Sabe o que é mais incrível? Lá estava Jesus, no lugar mais inesperado, às margens, na divisão ali das terras dos judeus com os samaritanos. Lá estava Jesus, a mesma jurisdição da sua terra, da sua casa, onde você está. Lá está Jesus. Lá em João 8, não precisa abrir não, nem projetar, tem a mulher pega em adultério. Cara, essa mulher, ela é uma pecadora, é uma adúltera, ela fez um plano para deixar o seu marido e passar a noite com o seu amante. E vamos imaginar, isso não deve ser fácil não, né? Nos dias de hoje é difícil, imagina naquela época, que mulher tinha uma barreira e uma série de coisas, ela faz o plano infalível e dá errado. Agora sabe como que ela está sendo? A cena, ela está sendo levada para fora da cidade, puxada pelos cabelos. A lei mosaica diz que a mulher tinha que ser apedrejada, o homem também, só que o cara faz Zé Fininho, né? Ela está sendo levada para fora da cidade, porque a lei diz que tinha que ser fora da cidade. Então imagina a cena, pega em adultério, rasgou a roupa talvez, e pega ela pelos cabelos, vão levar, e vamos matar, e trazendo ela para fora da cidade, cada um já escolhendo a sua pedra, para tacar na cabeça, e é o que nós fazemos hoje ainda, né? Temos a capacidade gigante de matar pessoas, e vão matar, e de repente ela se encontra com Jesus, e está lá ele assim,
desenhando ao chão, escrevendo. E ela se encontra com ele. E ele dá uma nova finalidade para o barco dela. Cara, esse Jesus é lindo demais. E tantos outros, tem a viúva de Naim, tem um demoniado de Gadara, tantos homens da Bíblia, Pedro e essa pesca milagrosa, tantos e tantos homens que se encontraram com ele, Ele dá um novo sentido para nós, o encontro com Jesus. E é tão lindo de ver essa história de Pedro finalizando com ela, porque lá em João 20, nós não temos só o encontro, mas o reencontro de um homem frustrado. Pedro agora está na segunda pesca milagrosa, isso está lá em João 21, o verso 1 até o 17, e esse homem agora, depois de ter caminhado com Jesus 3 anos, ele retorna para a mesma vida antiga, gente. Pedro caminha com Jesus, vê os milagres, ele se distancia e acontece tudo aquilo lá. Jesus é morto, de repente ele está no mesmo lago que ele foi chamado para ser pescador de homens, e voltando à mesma vida antiga de pescadores, com as mesmas práticas de antes, as mesmas dores e as frustrações se repetindo. Esse texto a gente precisa ler. João 21 verso 1 diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3 de João 21, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram do barco, mas naquela noite não pegaram nada. A mesma cena. E este Pedro que antes teve um encontro, e este encontro mudou a finalidade da vida, mudou seu propósito de vida. Agora ele tem um reencontro com Jesus, afirmando e mostrando que aquilo que foi selado nos céus, por favor, aquilo que foi selado nos céus não se perde, não se perde. João 21 verso 7 diz, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, e tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeirinhos, não se esqueça daquilo que nós falamos lá atrás, seja pescador de homens. É o mesmo mar, as mesmas pessoas, a mesma noite de fracasso e a mesma pesca milagrosa. Lá em Lucas um encontro e aqui em João um reencontro. E não foi assim com Lázaro, que mesmo morto, sem futuro, sem esperança, fedendo, sem sonhos, aquele que estava fazendo todos à sua volta chorar, tem um reencontro com a vida. Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria de hemorragia, sem vida, sem esperança, sem amigos, sem dinheiro, isolada. Ela tem um encontro com a vida. E não foi assim com Mateus, com Zaqueu, com os leprosos, com os cegos, mancos, pobres e ricos. Foi assim comigo e com você, igreja. Esse é o Deus que está sendo apresentado a você. Esse é o Evangelho. Esse é o pastor da sua vida, Jesus. Ele é o Senhor e Salvador. Ele que realmente se interessa pela sua alma, realmente, aonde você estiver, seja no poço, seja na montanha, seja na lama, seja na tempestade, seja na madrugada, seja num funeral, num cemitério, depois de ter enterrado, no mar, no templo, o encontro com Jesus acontece nos lugares mais inesperados, esse é o Deus o qual nós servimos, precisamos nos encontrar com Ele. E Ele não tem jurisdição, igreja. Ele salva na igreja, sim, mas salva também nas ruas, salva nos lugares mais sombrios, salva nas boates, na macumba, na prostituição. Ele salva na sarjeta, na pessoa que está jogada lá fora, com a boca na sarjeta, nos lugares mais improváveis. Ele vem, se encontra e salva, dá um novo sentido. Esse é o Senhor, esse é o Senhor.
Sabe o que vai quebrar as correntes do pecado, os vícios, transformar o nosso barco de pecador para filho de Deus? Um encontro com Jesus. Eu quero ler o último verso, Lucas 19, o verso 9 e 10. Nós vamos finalizar. Lucas 19, o verso 9 e 10. Pode projetar. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Buscar